Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed está aqui em Erechim, está à disposição de toda a população na hora de fazer um plano de saúde, na hora em que você precisa do pronto-socorro da Unimed ou exames de alta tecnologia. Então, procure o serviço da Unimed e conheça todas as especialidades. Só aqui no município de Erechim são mais de 247 médicos à sua disposição. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Eleva, a empresa está localizada na 15 de novembro, no número 79. É só dar uma passadinha lá, tomar um cafezinho e conhecer a Unicred Eleva. E hoje nós vamos falar sobre ginecologia e obstetrícia, mais especificamente sobre endoscopia ginecológica. Você já ouviu falar sobre este tema? Está aqui conosco o Dr. Adriel Barro, que está atendendo aqui na cidade de Erechim. Ele vai nos dar algumas orientações, não somente para as mulheres, mas sim para os casais. Hoje a saúde um do outro importa, então todos precisam ter o conhecimento. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui na TV Erechim para orientar a nossa população sobre os cuidados que a gente tem que ter. Prevenção é o melhor remédio. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Fico feliz de estar aqui voltando para a cidade e ao mesmo tempo podendo mostrar um pouco do meu trabalho e voltar a atender aqui um pouco de tudo que eu trabalhei, estudei fora e trazer um pouco para a cidade, né? Com certeza, a prevenção de doenças, as revisões periódicas são coisas muito importantes no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, todas as doenças descobertas no início, elas têm um tratamento muito mais efetivo, muito melhor, com uma capacidade de cura muito maior do que uma doença que a gente deixa passar muito tempo para iniciar o tratamento. Então, isso é importante, né? Que a gente continue fazendo prevenções e mantenha esses cuidados. E a saúde feminina é uma saúde muito importante, afinal as mulheres precisam de um cuidado diferenciado dos homens, né? Então a gente precisa estar de olhos bem abertos. É verdade. Doutor, uma das suas especialidades é a endoscopia ginecológica.
Explica pra gente como é que funciona, em que casos se utiliza esse procedimento. Perfeito, Sandra. Seguinte, a endoscopia ginecológica é um nome meio feio de se falar, né? Mas a verdade é que, assim, eu fiz residência nisso, né? São poucas residências na região sul, por exemplo, tem pouquíssimas residências. Só tem 3 vagas em Porto Alegre e eu fiz a residência no Hospital de Clínicas ali em endoscopia ginecológica. O que é? Ela consiste mais em cirurgias minimamente invasivas, onde a gente usa pequenas câmeras para fazer um procedimento. Então, a histeroscopia, também abrindo esse nome, histeroscopia é a gente olhar dentro do útero com uma microcâmera. Então, a gente entra com uma pequena câmera dentro do útero e faz uma histeroscopia. Isso vem para quê? Para a gente evitar uma curetagem, que antigamente se fazia muito curetagem, que é a raspagem do útero. Hoje em dia a gente entra com uma câmerazinha, é mais delicado, vai no lugar exato que tem que fazer uma biópsia, que tem que tirar o pólipo ou o problema que tem ali intraútero de um jeito mais delicado e minimamente invasivo. Além disso, na endoscopia, a gente tem também a laparoscopia. Então, o que seria a laparoscopia? Ao invés de a gente fazer um corte, que nem o da cesariana, a gente entra com pequenos furos no umbigo, pequenos cortes, e a gente pode tratar doenças ovarianas, tratar endometriose, tratar miomas, ou até fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, né? A gente consegue fazer esses procedimentos tudo pela via minimamente invasiva, que seria a laparoscopia, que é da minha especialidade. Então, é uma especialidade que eu fiz ela, então eu tenho que defendê-la e gostar dela, mas gosto muito pela recuperação e o retorno das atividades muito rápido das mulheres. Elas conseguem ter uma recuperação muito melhor do que um corte de uma cesariana, onde fica ali 30 dias, 20 dias com dor e não consegue caminhar direito e acaba atrasando não só a parte laboral, né, mas também a parte de exercícios físicos, o dia a dia normal da pessoa, né. Então, essa especialidade vem para tentar agilizar na recuperação e no tratamento das pacientes. Pois é, doutor, quando você fala em pólipos no útero, geralmente o pólipo, quando ele dá no intestino, às vezes é uma coisa que a mulher não sente, ela não tem dor nenhum, nem desconforto. E quando vai fazer uma colonoscopia, descobre que tem pólipo e tem que retirar. No caso do útero, como é que ele cresce ali dentro? Ele dá algum sintoma? A gente sente alguma coisa? E a retirada também é enviada para biópsia? Então, Sandra, é o seguinte, o pólipo, normalmente, o que ele cursa? A paciente está menstruando ali todo mês, né? Tem a sua menstruação regularzinha. Sim. Quando tu tem um pólipo, ele acaba crescendo ali dentro e ele acaba fazendo sangramentos intermenstruais. Então, assim, a pessoa menstrua, sei lá, próximo do dia 20, mas de repente ela tem um sangramento antes, um sangramento depois. Ela tem sangramentos esparsos durante o mês e isso acaba atrapalhando um pouco a qualidade de vida dela, né? Então, isso é bem comum, tá? Dores, algumas pacientes reclamam de dores, tá? Mas não seria o mais comum, porque o pólipo é como se fosse uma projeção do endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, sim, que ela cresce. Então, assim, por esse procedimento da histeroscopia que eu falei, a gente normalmente entra lá e a gente corta ele, ou corta com uma tesourinha e tira ele para fora, ou com uma pinça de energia que a gente tem, que é uma argolinha, a gente vai lá, corta ele, tira ele e com certeza manda para biópsia. Porque assim, os pólipos, eles têm um pequeno índice de malignidade, que poderiam virar um câncer um dia. Sim. Não, graças a Deus, e que bom, é a minoria deles, né? A maioria é benigno, mais de 90% dos casos eles são benignos. Mas tem essa porcentagem de 10% que poderia virar a ser um câncer, então a gente acha que sempre é interessante tirar e mandar para biópsia para ter o resultado correto e dar o melhor tratamento. Tu falaste na esterectomia, que é a retirada do útero. Antigamente era muito comum as mulheres, quando não queriam mais ter filhos, procurar o médico para fazer esse procedimento. Hoje, existem outros casos que levam a mulher a retirar, a não ser parar de produzir filhos? Claro, claro. Existem algumas... Assim, nem tudo se resume a retirar o útero, né? Hoje é muito mais pensado antes de retirar, exatamente, né? Até porque é um órgão que identifica a mulher. O que isso nos aí diferencia também é um útero. Eu não tenho um útero, você tem um útero. Então isso é o que nos diferencia o próprio gênero da gente. Então eu acho que é uma coisa que identifica a mulher. Então assim, não é bem assim a gente tirar só porque já teve os filhos e não. Ele tem uma função na arquitetura vaginal ali para segurar com os ligamentos. Ele tem uma função que ainda a gente não sabe, que ainda está em estudo, se tem a parte de libido e tudo mais. Então, assim, a gente deve tirar?
de todo mundo? Não, a gente deve tirar os pacientes que têm alguma doença que não se adaptaram. Às vezes a paciente tem um sangramento muito importante há muito tempo e ela já fez uso de anticoncepcional, já colocou DIU, já fez um monte de procedimentos e nada disso resolveu o sangramento. E daí atrapalha a qualidade de vida. As nossas mulheres hoje em dia trabalham, né? Então elas não podem... Exato. Elas são mães, elas são mulheres de trabalho. Elas não podem ir para o trabalho no meio de uma sala com pessoas e tá tendo sangramento o tempo todo. Então assim, se já tentou vários tratamentos não invasivos, clínicos no caso, e não foi suficiente, eu acho que aí ela deve pensar talvez numa esterectomia. Mas sempre eu acho que tem que esgotar os tratamentos clínicos, né? Sim. Mas assim, tem adenomiose, tem os miomas, né? Que é uma coisa bem comum de a gente ver. Mas mesmo assim, os miomas sempre devem ser avaliados, porque assim, dependendo da localização dele, tem tratamentos que a gente consegue fazer a resolução deles de uma forma não invasiva, ou preservando o útero e tirando só os miomas e deixando o útero na sua posição, entende? Para ele não tirar toda aquela arquitetura. Então, são vários métodos que devem ser avaliados. Eu acho que não dá para a gente ir direto para a esterectomia, mas com certeza, nos casos de sangramento, é a resolução, né, do problema, né? Algumas mulheres tiram os miomas e depois de um tempo eles voltam a aparecer. Ele é recorrente? Por que algumas têm e outras não? Então, o mioma é uma célula monoclonal muscular, tá? O que é isso? É uma célula única que está lá dentro do útero e ela cresce inadvertidamente. Só que assim, elas são microscópicas, né? A gente não consegue retirar todas as células. Não existe um tratamento que retira todas as células que têm potencial de crescimento dentro do útero. Então assim, a paciente tem um sintoma, tem uma compressão, tem uma dor, tem um sangramento e a gente vai lá, pode tirar esse mioma, mas nos próximos 5, 10 anos, talvez, essa paciente vai ter uma outra célula que já estava em crescimento que vai criar um novo mioma, em outra posição, em outro local, e isso pode acontecer, inadvertidamente vai acontecer, né? Porque ele é estimulado pelos hormônios. Então, enquanto a mulher está na menacme, que a gente chama que menacme é o período que ela menstrua, na verdade, nada mais do que quando ela começa a menstruar até entrar na menopausa. Esse período a gente chama de menacme e esse período tem estímulo estrogênico, progesterona e isso acaba fazendo com que os miomas cresçam. Então isso é esperado, é normal de existir. Só que essas células a gente não consegue, ainda não existe uma medicação que faça parar o crescimento dessas células para que elas não ficam reproduzindo e criando novos miomas o tempo todo, infelizmente. Tem algum fator hereditário? A gente vê um certo fator hereditário, assim, de muitas histórias, assim, de minha mãe teve que tirar o útero porque tinha miomas, e daí a paciente tem também. Mas também a gente não pode esquecer que, assim, a verdade é que quase todas as mulheres têm miomas. Mas a maioria não tem sintomas, a maioria não precisa de nenhum problema. Teve até um estudo que eles pegaram e os úteros até de pacientes que nunca tiveram problema no útero, mas que tinham falecido e tudo mais, e fizeram uma análise e 70% delas tinham alguma célula de mioma. Mas é aquela coisa, é um mioma de meio centímetro, pequenininho, nunca deu sintoma, nunca incomodou. Então é uma coisa muito comum, se tu fosse olhar no microscópio todos os úteros. Mas nem todas as pacientes precisam de uma cirurgia ou precisam de algum tratamento específico, né? Mas tem um fator hereditário que a gente vê bem forte ali nas pacientes. E aí que entra aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais frequente a gente procurar um médico, fazer todos os exames, menos problemas de saúde a gente vai ter, porque depois dos 40, parece que tudo aparece. Isso não sou só eu que digo, são todas as mulheres. E ali também, às vezes, já começa muito cedo os sintomas da menopausa e junta tudo num pacote e os tratamentos eles têm que ser muito mais longos e difíceis para algumas mulheres, porque nem todas as mulheres se dão bem com a medicação que precisam estar usando nesses momentos. Sim, é verdade, né? Isso daí. E assim, como a gente acabou de citar, né, das mulheres juntos no mercado de trabalho, sendo mãe e tudo mais, também tudo isso, o que aconteceu? Atrasou muito também o quê?
a parte da gestação. Isso aí. Entrando um pouco na obstetrícia, o que acontece? Atrasou. Então, o que acontece? Daí chega nos 40 anos que você falou, daí parece que a gente quer correr atrás de tudo o tempo passado, né? A gente quer engravidar, mas daí a gente descobriu um mioma, aí esse mioma tá atrapalhando na gravidez, aí parece que aparecer um sintoma mais... a pessoa já tá um pouco mais cansada, já tá sentindo algum sintoma mais menopáusico, então parece que as coisas vão acumulando. Realmente é uma coisa muito ruim, a mulher ter esse problema, né? Eu acho que é uma coisa que a gente... Por isso que tem que ficar em acompanhamento muito precoce. Para quê? Para ter uma orientação, pensando na gestação, pensando numa orientação precoce. Hoje em dia, claro, quem pode, às vezes, se tem essa possibilidade de estudo, quiser congelar um óvulo, porque os óvulos das mulheres, eles têm a idade do nascimento delas, praticamente. Então, assim, se as pessoas conseguissem, as mães conseguissem congelar os seus óvulos com 25 anos, todo mundo, seria um mundo ideal, né? Aí tu tem um óvulo de 25 anos congelado e depois tu decide quando tu vai usar ele, né? Porque quando tu esperar os 40 anos para ter uma gestação, teu óvulo tem 40 anos, e daí os riscos aumentam um pouco mais, infelizmente, né? Além de todos esses negócios que começa a cair um pouco a produção hormonal e tudo mais, então isso acaba interferindo bastante no dia a dia, né? E na gestação da mulher. E sem contar, doutor, que virou como se fosse uma coisa fácil engravidar após os 40 anos, porque a mídia mostrou algumas mulheres acima de 50 grávidas, dando a impressão de que tudo é muito fácil, mas por trás daquelas mulheres existe todo um aparato que muitas vezes as nossas mulheres, na nossa realidade, não têm essas condições. Exatamente. E muitos problemas podem acontecer. Exatamente, Sandra. Por isso, o que acontece? É bem isso que você falou. São pacientes que congelaram óvulos, talvez lá com 25 anos, que não fez a menor diferença para elas, tiveram uma orientação para isso, mas... Pensando financeiramente, elas não tiveram nenhum problema com isso. Tem financeiramente agora também um aparato, porque assim, são muitas medicações, é aquela coisa quase fazendo ultrassons diários, um cuidado de hormonal o tempo todo. Então, é um tratamento muito sofisticado, que às vezes a gente não consegue oferecer dependendo do local e dependendo da parte da financeiramente falando para paciente, né? Então, é uma coisa muito cara, né? Não que não possa ter gente que possa fazer, mas é uma coisa muito cara e precisa de todo um laboratório por trás disso, não só de ginecologista, mas especialistas em fertilidade, biólogos, embriologistas, um monte de gente envolvido nisso para poder fazer a gestação. E a verdade é que uma paciente a partir dos 40 anos diminui muito a fertilidade, né? Um casal já que queira engravidar com 30 e poucos anos já tem às vezes uma dificuldade de engravidar. Porque não é assim que todo mundo engravida, algumas têm mais facilidade, mas assim, a taxa de gravidez não é tão alta assim nos casais. Então, imagina a partir dos 40 anos. Verdade, uma coisa tem que se pensar. Exato. Muito bem, nós estamos apresentando nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias,
Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento da Farmácia de Manipulação Santa Essência, que já está no mercado há 25 anos, manipulando os seus suplementos, te ajudando a manter a tua saúde, o teu bem-estar todos os dias. Então, Avenida Maurício Cardoso, no prédio do Durley, a Farmácia Santa Essência. E também o Master Supermercados está lançando essa semana um novo clube. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, fique de olho na nossa programação, que a gente vem com novidades nesses 50 anos do Master Supermercados. Como estamos falando de saúde, a Santa Mônica Imagem possui os melhores equipamentos do mercado aí para dar qualidade nos seus exames, rapidez nos resultados. Então, na hora de procurar fazer os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando com o Dr. Adriel Barro, que é ginecologista e obstetra, mas ele é especialista em endoscopia ginecológica, uma especialização da área da ginecologia muito utilizada aí nos consultórios, e cada vez mais a gente vai escutar as nossas amigas falando que fizeram esse procedimento. Doutor, a endometriose também é uma coisa que atrapalha muito a vida da mulher. Dá para fazer cirurgia e resolver de uma vez por todas, ou pode ter uma recidiva? Então, a endometriose, a gente brinca que é uma doença crônica muito chata de ser tratada, né? Porque, assim, ela tem um desenvolvimento muito multissistêmico, tá? E os sintomas dela nem sempre relacionam com os sintomas que a paciente sente, né? Nem sempre se relacionam com a quantidade de endometriose que a paciente tem. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um pontinho de 1 centímetro dentro da sua barriga de endometriose que causa mais dor do que tivesse endometriose por toda a pelve dela. Então, isso é bem importante, mas é uma doença que é assim, para ter uma cura completa é muito difícil, tá? Tem algumas cirurgias mais mutiladoras não, umas cirurgias que a gente tira mais peças, assim, tipo, tenta tirar o máximo de estruturas que possam estar acometidas na endometriose, para tentar melhorar a qualidade de vida. Mas a chance de ter uma recidiva é muito grande, porque é uma doença que, na verdade, a gente antigamente tinha várias teorias do que poderia estar causando ela, né? Tem algumas teorias dizendo que, porque a menstruação, ao invés de descer para baixo, subia para cima, entendeu? Subia para cima e vinha para a barriga da paciente, mas hoje já tem alguns estudos falando que tem uma parte muito genética, embriológica envolvida, desde o nascimento dessa pessoa nascer e ter a chance de desenvolver endometriose, que ela até segue um ciclo dentro da gente para poder desenvolver. Então, o que acontece? Ela vai acometendo vários órgãos próximo do útero que acabam dando muitas dores para a paciente, né? E o que é endometriose, né? Endometriose são focos daquilo que a mulher menstrua todo mês, que é o endométrio, que descama e sangra. Esse endométrio, ao invés de só menstruar e sangrar, ele está lá dentro da barriga. Quando ele está dentro da barriga da paciente e menstrua lá dentro, sangra lá dentro, ele causa dores. Nenhum ser humano com sangue dentro da barriga não vai ter dor, todos vão ter dor. E a mulher, por ter esses focos de endometriose, daí ela chega naquele momento de menstruar e acaba tendo dores intensas, e isso prejudica muito. Além da menstruação, ele causa um fator muito inflamatório ali dentro. Então, a paciente tem muita dor na relação, dor para menstruar, dor para relação, bastante dor, porque ela acaba chegando nos ligamentos que seguram o útero, e isso acaba causando dores importantes nela, né? E, infelizmente, mesmo fazendo algumas cirurgias, a gente pode melhorar a qualidade de vida. Sempre que a gente puder juntar a cirurgia com um tratamento clínico é importante. Não é só a cirurgia. A gente tem que fazer a cirurgia e a gente fazer um tratamento clínico para fazer com que essas lesões tentam ficar o mais tempo inativas, né? Porque a gente faz a cirurgia e não fizer nenhuma medicação coadjuvante ali,
pode voltar mais fácil ainda e mais rápido. Tem um porém, né? Porque muitas pacientes... O que é uma das causas da endometriose também, né? O que causa, né? Voltando ao que a gente falou anteriormente, a infertilidade, né? Então, a endometriose é uma grande causa de infertilidade. Verdade. Então, assim, o que seria o ideal? Fazer a cirurgia e tomar uma medicação para a gente poder não deixar essas lesões voltar. Mas muitas pacientes, elas têm endometriose e elas querem fazer uma cirurgia para tentar uma chance da gravidez, que elas não conseguiram até agora, até o momento. E assim, tem muitos estudos dizendo que realmente, depois de uma cirurgia de endometriose, nos próximos 6 meses, assim, aumenta muito mais a chance de fertilizar, de conseguir engravidar a paciente. Porque essas lesões, como eu falei anteriormente, elas causam fatores inflamatórios ali próximo do útero. E esses fatores inflamatórios prejudicam tanto a migração do espermatozoide como do óvulo para que ele se implante dentro do útero. Então, às vezes, uma cirurgia de endometriose pode ajudar nessa infertilidade da paciente. Quando a mulher chega lá no período da menopausa, os sintomas vão diminuir? Como é que funciona? Acabou o problema aí? Então, as lesões de endometriose, os miomas também, já juntando, porque o que eles são? Eles são algumas doenças que são hormônio dependentes. O que significa isso? Elas são dependentes do hormônio. Então, a mulher, enquanto ela está produzindo hormônio mensalmente, diariamente, como ela vem menstruando, ela acaba estimulando tanto as lesões de endometriose como os miomas. Então, quando ela entra na menopausa e esses hormônios diminuem para praticamente zero, quase, diminui bastante, acaba parando de ter essa estimulação dessas lesões de endometriose e dos miomas. Então, é bem comum a paciente ter uma melhora da dor da endometriose depois da menopausa, ter uma regressão dos miomas depois da menopausa. São coisas bem comuns, como ter a regressão do próprio tamanho do útero. Eu tinha um útero de tanto, hoje ele está bem menor porque eu estou na menopausa. É bem normal isso. Ter uma regressão, os ovários diminuem de tamanho. Então, são órgãos que são dependentes do estrogênio, que é o hormônio da mulher. E como tu tá na menopausa, tu tira esse hormônio, tu acaba regredindo as lesões, regredindo o mioma, tudo isso tende a melhorar. É o melhor tratamento fisiológico nesse caso. Pois é, doutor, mas quando nós chegamos nessa idade, aí, geralmente as mulheres começam com a famosa reposição hormonal. Não vai dar um atrito ali dentro e se confundir um pouco as coisas e os sintomas da endometriose continuarem? Podem. Infelizmente, podem voltar um pouco mais as dores, né? Esse é um problema para as mulheres, né? Porque, assim, ficar sem a reposição dá os calorões, dá desgaste ósseo, tudo aquilo que a gente já sabe, irritabilidade, insônia, mas, ao mesmo tempo, né, tomar, às vezes, pode reativar ou fazer com que essas lesões voltem a causar algumas dores, né? Então, isso é um acompanhamento que a gente tem que ficar de perto e ver até onde vai, né? Porque, às vezes, nem todas as pacientes vão ter, né? Nem todas as pacientes vão... São alguns casos, né? São alguns casos que vai voltar essa dor, que pode ter uma reativação da dor, das lesões de endometriose. Não significa que todas as pacientes que repor hormônio vão ter essa dor, né? Até porque a reposição hormonal também é uma quantidade de hormônio estável. Tu vai usar um hormônio estável, todo dia tu vai usar a mesma quantidade, diferente de uma mulher que não usa nada, porque daí ela tem os picos hormonais, que é o que faz menstruar, o que faz ovular, o que faz engravidar, né? Então é diferente um pouco a reposição hormonal do que uma mulher sem nenhum hormônio no corpo. Então nem sempre vai ter essas dores da endometriose voltando, assim, elas podem ficar mais estáveis mesmo com a reposição hormonal. Até que ponto o DIU de hormônios, eu acho que ele ajuda nesses casos, ou nesses casos a mulher não pode colocar um DIU? Então, o que acontece? O DIU de hormônio é o DIU de progesterona, né? Que a gente usa muito hoje no mercado como anticoncepção para não engravidar. Mas ele, para endometriose, tem muitos estudos falando que ajuda. Por quê? Porque ele faz com que essas lesões elas sequem. Porque o DIU de hormônio, ele tem 70%, 80% das mulheres que colocam um DIU de hormônio, eles tendem a parar de menstruar. As mulheres tendem a não menstruarem mais, tá? Mas o porquê que elas não menstruam mais? Porque elas não produzem aquele endométrio. Aquele endométrio dentro que menstrua todo mês, ele nem cresce, ele nem se desenvolve. Porque essa progesterona do DIU deixa ele bem fininho e aí isso não cresce. Só que ele deixa fininho o endométrio para não menstruar, mas ele acaba secando e diminuindo
a atividade dessas lesões de endometriose próximo ao útero também. Sim. Então isso tende a melhorar um pouco as dores da paciente. 100% é difícil, porque algumas lesões endometrióticas, assim, elas estão mais espalhadas e daí o DIU às vezes não consegue ter tanta função. Mas nessas lesões mais próximas do útero, a gente tem uma boa relação. Inclusive, alguns cistos ovarianos de endometriose, que às vezes pode formar, que seriam os endometriomas, eles até ocorrem uma diminuição nas pacientes que usam um DIU hormonal. Então, é um ótimo aliado ao tratamento da endometriose. Eu acho que, assim, quem tem endometriose e às vezes não quer tomar o comprimido, até porque, às vezes tem que tomar um comprimido para tentar não menstruar, às vezes o DIU é uma bela saída para não ter que tomar o comprimido, né? Então, é uma coisa bem interessante de se pensar. Embora algumas mulheres elas tenham um sério problema com o DIU, porque a alteração na pele, ela fica muito visível, né? E aí não se adapta nessa questão. E parece que algumas até reclamam que o peso aumenta um pouquinho, mas isso é caso a caso, tudo isso estudado antes de colocar o DIU. Exatamente. O DIU é o seguinte, o peso é uma coisa, é uma briga da mulher. É uma briga da mulher, mas assim, pelos estudos que falam, o DIU, ele tem uma dosagem hormonal muito pequena e não seria o causador do ganho de peso, tá? Esse a gente não consegue justificar. Mas as espinhas, a piora da pele, a oleosidade, a gente consegue explicar. Porque o DIU de hormônio, ele diminui uma proteína que carrega lá a testosterona e isso aumenta a testosterona no corpo da mulher. E aumentar a testosterona no corpo significa pele mais oleosa, espinhas pelo corpo. Então isso pode acontecer. Não é todo mundo. A gente vê muitas mulheres dizendo, não, coloquei o DIU e não troco, eu só troco por outro, porque eu não quero. Se adaptam muito bem. Exato, é aquela coisa, trabalha o dia todo, não menstrua, não tem nenhum problema, não tem cólica, tá super bem. Gosta do DIU. Mas assim, ela já tem uma predisposição de ter uma pele bonita, não vai ter espinhas, então para ela tá tudo bem. Algumas que querem muito DIU e tem esse problema, também a gente usa algum medicamento junto, né? Pra gente tentar diminuir essa testosterona do corpo dela para poder melhorar a pele. Que dá pra gente fazer também um tratamento junto com o DIU quando necessário, né? Então... Doutor, agora que o senhor está aqui em Erechim, vamos passar para o pessoal aí o seu contato, onde o senhor atende, para que as pessoas também possam procurar seu trabalho, possam ter a sua especialidade aí ajudando na saúde delas. Vamos lá, né, Sandra? Então, eu tô voltando para Erechim, né, depois de 14, 15 anos que eu passei fora estudando, fiz toda essa formação, mas minha família é daqui, acabei voltando e agora eu tô atendendo aqui no Centro Clínico do Caridade, no 2º andar ali, na sala 205, e daí a gente tá ali para tentar atender todas as pacientes. O meu nome é Adriel Barro, vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Se precisarem de alguma coisa, estarei à disposição para consultas, tratamentos e o que a gente puder ajudar. Se eu não for possível, saberei indicar e ajudar o melhor possível, indicando algum colega, se for necessário. Tenho certeza que será um grande médico que vai contribuir muito aí com a saúde das mulheres erechinenses e também de toda a região, visto que nós somos um polo muito forte aqui em Erechim. Doutor, eu quero te agradecer por estar aqui na TV Erechim. Convidarei mais vezes, porque o ambiente ginecológico ele é muito grande, aí tem muita dúvida e tem muito assunto ainda que a gente pode abordar e trazer como orientação para toda a nossa população. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, muito obrigado pelo convite, adorei falar aqui, acho que a gente pode fazer sempre agregar mais e poder levar o conhecimento de uma forma mais leve e mais fácil para a gente estar cada dia mais ligado nos tratamentos e no que a gente pode fazer para melhorar, né, a qualidade de vida das nossas pacientes. Verdade, muito obrigada. Eu também quero agradecer a todos os nossos parceiros, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Essência Farmácia de Manipulação, o Master Supermercados e a Santa Mônica Imagem. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem.
Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.